uma lição que esse texto ensina, é uma lição muito importante e um pouco esquecida hoje em dia, porque nós vivemos numa sociedade muito individualista, e isso afeta a igreja também. Os irmãos acabam se tornando pessoas individualistas também, se preocupando apenas com suas próprias necessidades, seus próprios problemas. E na realidade, a Bíblia não dá ao cristão essa opção de viver o Evangelho numa dimensão apenas individual. Nós somos instados pela palavra de Deus a viver em comunhão, mas não é só uma comunhão de companheirismo, é uma comunhão atuante, sacrificial muitas vezes, difícil muitas vezes, instrutiva ela deve ser também. O seu ideal é que ela seja instrutiva, que ela amadureça as pessoas envolvidas nela. Tudo isso é real na Sagrada Escritura. Mas existe uma lição nesse texto aqui, que eu gostaria de destacar para os irmãos, e que é um pouquinho esquecida hoje em dia, e eu vou tentar ressaltar para vocês ao longo do tempo em que eu estiver explicando esses versículos. E é a seguinte, é uma lição sobre a compaixão. É a compaixão pelos discípulos de Cristo, a compaixão pelos discípulos de Cristo, expressa em atos concretos. Não é uma compaixão só de boca, não é uma compaixão só de sentimento, mas a compaixão pelos discípulos de Cristo expressa em atos concretos, é uma marca fundamental, primordial, extremamente importante do homem verdadeiramente salvo. Eu vou repetir o que eu falei, porque talvez, por ser uma frase não muito curtinha, pode ser que os irmãos não entenderam o que eu falei. Então eu vou repetir o que eu falei. A compaixão pelos discípulos de Cristo. Então há irmãos nossos que sofrem, mas não são pessoas que sofrem só por causa dos problemas comuns da vida. Sofrem porque são crentes. O texto fala dessas pessoas. Pessoas que sofrem porque são discípulos. Se não fossem discípulos, não teriam aquele tipo de sofrimento. Se fossem do mundo, não sofreriam nada. Mas estamos falando aqui dos discípulos que sofrem porque são discípulos. Então a compaixão pelos discípulos de Cristo expressa em atos concretos. Você vê essa compaixão expressa em ações reais, em gestos que alcançam pessoas, que beneficiam discípulos que sofrem. Isso é a marca primordial do homem verdadeiramente salvo. Ou seja, o cristão indiferente ao sofrimento do seu irmão, talvez não seja cristão de fato. E você vai dizer, mas essa afirmação é muito radical. É muito radical. É impressionante nós encontrarmos as radicalidades da Bíblia, porque nós tornamos o Evangelho algo meio semelhante à água com açúcar. Nós transformamos o Evangelho nisso. E o Evangelho não é assim. O Evangelho tem princípios, tem pressupostos, tem lições que são contundentes. Jesus disse coisas extremamente radicais. Se alguém não negar-se a si mesmo, tomar todo dia a sua cruz e seguir-me, esse indivíduo, se ele não negar pai, mãe, irmão, irmã, esse indivíduo não pode ser meu discípulo. Então há afirmações relacionadas ao discipulado, ao seguir a Jesus, que são fortes, muito fortes, especialmente para os homens de hoje, especialmente para a igreja de hoje. E essa afirmação que eu mencionei agora, a pessoa, o crente que não tem compaixão dos seus irmãos que sofrem, esse indivíduo talvez não seja sequer salvo, é uma afirmação ousada e que incomoda os ouvidos dos crentes de hoje, mas ela é verdadeira.